Salve galera, eu sou o Ale Lopes e está começando mais uma entrevista à distância da Vitrópolis Web Rock, onde a gente se conecta com o som, a história e a energia das bandas que mantêm o rock nacional pulsando. Hoje o papo é com as irmãs Gi e Moni Ashman, da Pressure Again, uma banda catarinense que chegou com tudo trazendo seu estilo próprio, o House Metal, uma mistura poderosa de hard rock e metal, com a pegada que transforma a cura através da música. Após a nossa vinheta. Com as irmãs Gi e Moni Ashman nos vocais e um time de peso no palco, a banda vem crescendo com o álbum Ancestral, uma verdadeira celebração das nossas raízes e da força interior que move o som. Aumenta o volume, ajeita o fone e vem comigo conhecer essa experiência sonora única. Pressure Again na Vitrópolis. Como nasceu a Pressure Again? Vocês começaram esse projeto entre irmãs em 2008. Que momento ou inspiração deu o estalo para transformar essa paixão em uma banda? Bom, esse projeto de montar uma banda entre irmãs surgiu faz bastante tempo, né, Moni? Faz. Finalzinho de 2008, a gente teve esse estalo de começar uma banda, mas porque a gente fazia aula de violão, começamos tocando numa igreja, não tínhamos nem violão, lembra? Não tinha. E a gente achava legal ter uma banda e a gente queria ter uma banda. Então durante um tempo a gente ficou tocando junto com o professor ali e tal, e depois a gente decidiu, não, vamos ter uma banda, simples assim. Agora, eu acho que foi uma inspiração divina, porque a gente não tinha entendimento de nada, éramos muito novas assim nessa área, e aí foi onde a gente teve essa vontade. Só que a gente não conhecia quase nada de músicos, né? Foi onde a Moni... Eu fazia um curso e num intervalo eu acabei conhecendo o Kist, que hoje é nosso atual baixista. E na época ele tocava teclado, e aí eu disse, tu toca teclado, vamos montar uma banda? Aí eu cheguei em casa, contei pra ela, disse, eu conheci um tecladista e ele topou conversar com a gente pra gente montar uma banda. E aí o negócio começou. E ele trouxe os outros músicos, porque ele já conhecia, já tocava com banda e tal, mas a gente não tinha um estilo definido, era tudo misturado, exploramos, experimentamos várias coisas, até realmente passar por uma das transições mais importantes da banda. Olha, o tempo faz muito bem. O nome Pressure Again carrega um conceito poderoso. Como surgiu esse nome e de que forma ele reflete a evolução da banda, desde os primeiros ensaios até hoje? O nome Pressure Again surgiu numa transição muito importante, que foi a entrada do nosso atual guitarrista, que é o Daniel Russo. Depois de vários, quando achamos o Daniel, ele trouxe uma sonoridade muito diferente, porque a gente buscava algo, a gente ouvia algo, queria ter isso, mas não estava encontrando alguém. Quando ele chegou com aquela sonoridade, a gente se olhou e disse, não, realmente é isso aí que a gente quer e é isso que a banda precisa. Só que com isso também trouxe essa necessidade de mudar o nome, porque a gente passou por outros nomes, né? E agora a gente já tinha um estilo mais definido, que era essa pegada mais hard rock, mais internacional, mais pesada, e a gente queria trazer isso. E aí obrigou a gente a trocar de nome, né? Exatamente. E como a gente tinha inspiração, ainda temos, né, de vários artistas e bandas que fizeram muita história, né? Uma delas é o Queen, que é ícone, né? Com certeza. E uma das músicas que nos inspirou para trazer esse nome foi Under Pressure. Exatamente, daí Pressure traz essa sensação de mudança quando a gente é pressionado, de impulso, né, de ir além. Então a gente gostou muito, a gente queria deixar só Pressure, né? Só que precisava de um complemento. E aí veio o Again, que além dessa pressão, é uma pressão com força. Então quando tu faz as coisas com força, com vontade, a coisa só vai, né? Então por isso, a partir dali ficou Pressure Again. E ela representa esse impulso, essa força que a gente passa tanto no som, até porque a gente faz as nossas versões, né, devido a ser vocais femininos, e além dessa questão sonora, também vem com essa força de mudança mesmo, que a música pode transformar as pessoas. Vocês definem o estilo da banda como thrash metal, unindo o som pesado à ideia de cura. De onde veio esse conceito e como vocês equilibram força e sensibilidade nas composições?
E o nome House Metal, ele, como todo o nosso álbum, né, principalmente, ele traz essa introspecção, esse olhar para dentro. Nós olhamos para nossa banda e nós entendemos que a nossa música, ela não é simplesmente um hard rock, um heavy metal, né? Ela é uma música que ela mexe um pouco mais a fundo. E a gente viveu por muito tempo e ainda hoje buscamos, né, e participamos de vários retiros espirituais, de conexões com o nosso eu superior, né? E dentro dessas experiências a gente sempre teve muito a palavra house, que na linguagem indígena significa cura, né? Exatamente. E isso nos inspirou, assim, essa necessidade de fazer uma música com um propósito mesmo e se colocar num estilo, porque mesmo que a gente não queira se rotular, a gente precisa definir um estilo. Só que o hard metal, como a Moni falou, não fazia sentido. Então, o house metal, sim, fez muito sentido. E aí a gente realmente quis chamar a atenção colocando esse estilo para comunicar diretamente o que som que a gente faz. Que faz parte da construção das nossas músicas, faz parte da nossa vivência, da nossa essência, da nossa essência, né? Então, a música, ela faz parte da cura do planeta. Então, House Metal faz todo sentido pro propósito da banda Pressure Game. O álbum Ancestral é repleto de simbolismos e histórias pessoais. Como foi o processo criativo de reunir essas mensagens tão intensas e íntimas em um único trabalho? E a criação, a construção dessas músicas, bom, a gente não fica se prendendo muito a estilos, né? A gente deixa a música nascer do jeito que ela nascer, para que a gente possa realmente captar a essência da banda. E nessas buscas, né, depois de ter captado essa essência, aí sim a gente pensa mais tecnicamente, em estrutura, o que vai colocar, elementos e tudo mais. E esses elementos diferentes que tem no álbum, que trazem muito essa questão da ancestralidade, elas vieram durante os momentos de gravação mesmo em estúdio, né? Depois de a gente já ter composto a música, veio no estúdio esses momentos porque a gente estava muito imerso nesse processo e ali que acontecia essas ideias. Então, eu lembro muito bem, né? A Moni vai lembrar também que a gente mostrou uma música xamânica pro produtor, o Thiago de la Vega. Que, por sinal, é um ponto muito importante da produção, né? Ele captar as histórias fora da música, né? Isso. Como que é a vida de vocês, o que vocês gostam, o que vocês consomem, né? E nessas conversas a gente ia mostrando coisas pra ele, né? A gente trouxe muitas nossas experiências espirituais e tal. E nisso mostramos a Moni, lembra que tu pegou o celular, mostrou a música pra ele e tal, ele achou sensacional aquilo e ele, poxa, isso vai combinar a gente colocar dentro de alguma música. Tanto que algumas têm os elementos mais tribais, mais xamânicos, gregorianos, cantos indígenas, né? Então a gente quis trazer isso nas músicas em homenagem aos nossos ancestrais, né? Para reverenciar mesmo a ancestralidade, né? Quem nos trouxe até aqui e também deixar registrado toda essa história para quem vem daqui para frente, né? Inclusive elementos como o coração da Clara, a voz do Martin. A gente quis eternizar, ideia do produtor também, né? Sim, mas a gente quis eternizar nessas músicas porque realmente são momentos únicos. Nunca mais a gente vai ter esses sons, essas crianças pequenas daqui a alguns anos já vão ser grandes, já não vai ter mais esse tipo de som, então a gente fez questão de eternizar isso no álbum. E é muito interessante que essas ideias surgiram sim também lá dentro do estúdio, mas durante o processo de composição do álbum a Moni estava grávida ainda, né? Então essas batidas de coração são dos exames de ultrassom. Exatamente. E como o produtor... Não é fake, né? Não de verdade. Foi tratado o áudio ali, mas é real, né? Então a gente trouxe essa energia pra música, né? E o produtor teve essa sensibilidade de dizer, poxa, vamos colocar algo que vocês estão gravando e isso vai ficar para o resto da vida, né? E eu também lembro que a voz do Martin foi bem interessante porque a gente mandou um trechinho da música para os meninos, porque a gente gravou separados, né? Então a gente estava lá gravando e mandava para eles, o que vocês acham, tal. E nisso, o Martin, de 4 anos na época, ele mandou uma mensagem de assim... Um áudio no WhatsApp, né? Espontâneo. Espontâneo, pra, tipo assim, dizer, poxa, que legal, né? E dar uma motivação pra gente. Daí ele falou isso, mulheres, vocês são lindas. E essa frase tá bem, né, mais de fundo na música Woman, que, enfim, vai ficar pra sempre. Então, assim, foi muito intuitivo, né? Vai acontecendo exatamente. no momento.
E também essas coisas só se definem depois de ter o nome. É o tema do álbum definido, né? E depois de tudo, cada elemento fez total sentido. E para equilibrar tudo isso, né, a gente quer manter essa força que o metal tem, esse estilo, esses solos marcantes, essas viradas, bateria forte, baixo forte, sim, como também a gente consegue, no meio da música, trazer momentos bem mais tranquilos, assim, e ao mesmo tempo amenizar isso, né, equilibrar com os vocais que a gente faz, que mudam bastante em cada música. Então, acho que assim a gente consegue trazer esse equilíbrio, mantendo a força, uma energia, né, algo que também levante a pessoa, né? E ao mesmo tempo trazendo a positividade nas letras, né? Trazendo essa conexão, essa elevação, essa frequência alta nas letras e na construção das músicas em geral. A faixa Woman tem um impacto emocional forte, com participação internacional e até o filho de um dos integrantes. Como foi a construção dessa música e o que ela representa para vocês? Com 2 vocalistas na banda, a gente não poderia deixar de fazer uma homenagem para as mulheres, né? Já que eu me considero, né? Eu considero a gente mulheres fortes e determinadas, assim, que a gente sempre vai atrás do que quer, né, Moni? Vocês até temos teimosas, né? E a gente tem muito exemplo de mulheres fortes na nossa família, então fez total sentido pra gente ter uma música em homenagem a essas mulheres, né? E inspirar outras mulheres com essa força. Existe uma grande mulher que é a nossa Mãe Terra. Essa é a grande mãe de todos, então além de homenagear nós mulheres, né, a gente quis homenagear a Mãe Natureza também. Essa força da onde viemos todos nós, né? Então nessa música fala justamente dessa força das mulheres, inspira as mulheres a se olharem, a se amarem. Eu acho tão linda essa música, sempre que eu canto ela e eu ouço ela me arrepia, porque realmente ela instiga a gente a pegar essa coragem, usar ela, ir atrás dos nossos sonhos, e nos permitir, né? Vivermos todas as nossas versões. A gente não precisa ser um tipo de mulher só, né? A gente pode ter várias versões. Assim como nós temos a versão das vocalistas da Pressure, a versão mãe, né? A versão esposa. Então nós somos várias versões dentro de um corpo só, né? E é bem nessa música que tem cantos indígenas também, né? Na voz de mulher também. Então, tem a voz do Martin nessa música, lá mais no meio da música. Tem a participação, tem uma versão dessa música em japonês, com a participação da Mikao, que é uma cantora japonesa. A gente quis trazer, nessa ideia de trazer a Mikao, essa conexão com as mulheres do mundo inteiro, com culturas muito diferentes. A gente quis mostrar essa união, apesar de tantas diferenças, quão unidas a gente pode ser, e ela aceitou o convite logo de cara, a gente ficou muito feliz, né? E isso traz, assim, uma valorização para o nosso trabalho, um empoderamento realmente, algo muito sincero e natural, né? A sonoridade da banda amadureceu muito, mas também a estética, performance e presença de palco. Como vocês pensam e trabalham esses elementos para criar essa experiência transformadora nos shows? E depois do álbum pronto, a gente precisava de uma nova roupagem, né? Então, a gente se inspirou no que a gente construiu de música, de sonoridade, para remeter também para o que a gente vestia, né? Então, a gente, depois de muita pesquisa, muito trabalho, a gente foi buscar várias referências e construímos as nossas roupas, nós mesmos confeccionamos, né? Então a gente fez cada figurino pensado na essência de cada um e do que o álbum quer trazer, né? Precisava dessa mudança de imagem para combinar com a linguagem do álbum. Então foi uma mudança muito drástica, foi um processo criativo, intenso, assim, pra gente também. A gente nunca tinha colocado a mão na massa, assim, pra fazer um figurino, né? Embora a gente gosta muito dessas coisas, mas nunca tinha feito. Trabalhamos com restos de materiais, né? Resíduos de tecido, então foi bem legal também usar essa pegada, assim, né? E essas roupas remetem justamente aos nossos ancestrais, né? Ao respeito, às nossas origens. E isso tudo chega no palco de uma forma impactante, né? As luzes, tudo isso acaba enfatizando muito mais, junto com a maquiagem que a gente faz
que também tem representa... todo um significado, né? Exato. Uhum. E a gente sempre tenta trazer um show impactante, né? Sempre colocando toda a nossa energia, elevando a frequência do ambiente onde a gente se coloca para se apresentar, né? Então agora a gente está elaborando alguns elementos novos no show, porque isso tudo faz parte da construção do nosso álbum, do que é a essência da Pressure Again, né? A gente quer trazer cada vez mais elementos que façam a pessoa se conectar ali naquele momento e aproveitar de fato. Então a ordem do repertório também é toda pensada para ter uma experiência muito positiva, a pessoa poder sair dali assim transformada, porque essa é a nossa intenção, né? Que a pessoa se transforme, que saia melhor, que saia inspirada, enfim, né? Nem que seja um pouquinho, mas a gente tem que fazer uma diferença na vida de quem tá ali assistindo. E se você ainda não foi no show da Pressure Again, dá uma pesquisada aí, vê qual é o próximo show que vale muito a pena. Depois de 3 singles, clipes e um álbum poderoso lançado, o que vem pela frente? Quais os próximos passos da Pressure Again? Mais shows, novos videoclipes ou até um segundo álbum? O álbum Ancestral abriu muitas portas e expandiu a nossa mente para fazer muitas coisas. Nós estamos aí em parceria com o Mariucci Team e realmente a banda ganhou muito mais força a nível nacional. Estamos aí com vários planejamentos, inclusive uma turnê mais pro final do ano aí já pré-definida. E a gente tem sim intenção de gravar, na verdade a ideia é gravar clipe de tudo, né? A gente adora fazer clipe, apesar do trabalho que dá, né? Mas a gente provavelmente vai fazer clipe de mais umas 2 músicas aí desse álbum, né? Que a gente tem muita ideia para colocar ali em prática, a gente gosta muito de passar essa imagem visual também. E com certeza, depois disso tudo, a gente já tem várias coisinhas guardadas aqui pro lançamento de um novo álbum, né? Muitas ideias já temos, a gente só não sabe como que vai soar, isso é até uma surpresa para nós, então a gente espera aí gerar surpreender mais ainda, com certeza vai ser um trabalho ainda muito melhor, porque Ancestral é o nosso primeiro álbum, apesar de termos gravado singles já, mas trouxe uma experiência muito grande, né? E agora num próximo a gente vai colocar tudo isso que a gente aprendeu e muito mais em prática, né? Com o olhar de um produtor faz muita diferença, ele consegue captar essa essência e transformar em algo muito melhor. Então agora que a gente conhece todo o processo, imagina o que vem por aí, né? Eu espero que venha realmente um álbum ainda mais marcante e conceitual, né? E pra gente conseguir fazer tudo isso, né? Tudo demanda muito recurso. Então se você não consegue ir num show da banda pra apoiar a banda, entra ali na nossa lojinha, você pode comprar o CD, pode comprar a camisa, apoiar a gente de alguma forma, né? Se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso álbum, ouça o nosso álbum, né? Tá em todas as plataformas de streaming. Isso, adiciona lá na sua playlist, envia pra alguma pessoa, sabe? Pra inspirar ela também. Lá nos nossos clipes tem as legendas, é só ativar também. Tenho certeza que você pode inspirar alguém. Vai se identificar, né? Com certeza. Então essa é a forma, se você não tá aqui próximo da gente, ou a gente não vai até a sua região, de você conseguir apoiar a banda. Valeu demais, galera da Pressure Again, por esse papo inspirador, cheio de energia boa e verdade no som. Sigam a banda nas redes sociais para acompanhar os clipes e as novidades do álbum Ancestral. É claro, seguem também a Vitrópolis Web Rock, porque aqui o som independente tem voz, atitude e espaço. E não perde a próxima entrevista, que rolou direto do Bar Confrades em Itu, com Caio Furtacor e Raquel Odara. Um encontro sensacional entre som e arte e autenticidade. Fica ligado nas redes sociais, compartilhe o som, ajuda a fortalecer o rock nacional. Eu sou o Ale Lopes e essa foi uma entrevista da Vitrópolis à distância, onde a música independente vive, se transforma e nunca para. E agora a nossa versão especial de The Life After Tomorrow para toda a galera da Vitrópolis. Tamo junto!
flaws and imperfections.